Depois do Sol, podemos dizer que esse corpo celeste exerceu a maior influência na organização da vida no nosso planeta. Como, por exemplo, as unidades de medida de tempo usadas em nosso calendário, as semanas, e também os meses, tiveram sua origem pelas observações da aparência deste corpo celeste. A Lua. Mas, o que é mesmo a Lua? Se ela tem fases, quais são elas? E como esse astro pode influenciar em processos que acontecem aqui na Terra, mesmo estando tão distante? Essas, e outras curiosidades mais incríveis ainda, é o que vamos ver agora. A Lua é o único satélite natural do planeta Terra, e é o quinto maior satélite natural do Sistema Solar. Ela não possui luz própria, ou seja, o brilho que vemos na Lua em noites iluminadas, vem dos raios do Sol que são refletidas na sua superfície. A superfície da Lua é marcada por pequenas e grandes crateras, por montanhas e por planícies de lavas solidificadas. A sua origem ainda continua um mistério para os cientistas, mas a hipótese mais aceita sobre a origem da Lua é a teoria do grande impacto. Segundo essa teoria, há cerca de 4,5 bilhões de anos, durante a formação do Sistema Solar, aconteceu esse evento. Um corpo celeste do tamanho de Marte, chamado de Theia, colidiu com o planeta Terra primordial. Esse impacto colossal lançou uma enorme quantidade de detritos para o espaço. Com o tempo, esses fragmentos se aglutinaram devido à força gravitacional e acabou formando nosso satélite natural. Essa teoria é sustentada por essas evidências. A primeira é a semelhança na composição química das rochas lunares e o da crosta terrestre, e a outra evidência é que o ângulo da órbita da Lua e a inclinação da Terra também são consistentes com o impacto. E é por isso que essa hipótese da origem de formação da Lua é a mais aceita hoje. Conforme a Lua orbita o planeta Terra, a parte iluminada da Lua que vemos da Terra muda, criando diferentes fases. Daí vem a pergunta: quantas? E quais são as fases da Lua? Na verdade, durante o ciclo lunar que dura em torno de 29 dias e meio, a Lua passa todos esses dias por uma fase. Significa dizer que passa por diferentes formas ao longo do mês, e isso ocorre devido à posição relativa da Lua em relação à Terra e ao Sol. De todas essas modificações diárias, os astrônomos descobriram algumas regularidades naturais da Lua, e assim podemos citar as suas 8 fases. Sendo 4 fases principais, que são a Lua Nova, o quarto crescente, a Lua Cheia e o quarto minguante, e outras 4 fases intermediárias, que são a Lua Crescente, a Gibosa Crescente, a Lua Minguante e a Gibosa Minguante. Agora, vamos conhecer cada uma delas. Essa é a Lua Nova. Como podemos observar, nesta fase a Lua encontra-se entre o planeta Terra e o Sol, quase que alinhado perfeitamente. Essa configuração possibilita esse tipo de visibilidade, com o lado iluminado voltado para o Sol e o lado de sombra total voltado para a Terra, e é por isso que não conseguimos ver a Lua no céu. Durante esse fantástico evento astronômico, o eclipse solar, quando a Lua passa na frente do Sol projetando uma sombra na Terra, é que podemos perceber essa fase da Lua. As fases a seguir geram muitas dúvidas sobre o posicionamento da parte iluminada da Lua. Para nós que vivemos no hemisfério sul, vemos a Lua na fase quarto crescente como a parte iluminada na forma da letra C, e na fase quarto minguante com a parte iluminada na forma da letra D. Essa forma vai ser invertida para os que veem a Lua no hemisfério norte. Depois dessas informações vamos conhecer a fase do quarto crescente. Metade da Lua está iluminada. Ela está em um ângulo de 90 graus em relação à Terra e ao Sol. Vemos metade dela iluminada na forma da letra C. Nessa fase é um bom momento para observar a superfície lunar com um telescópio, pois a luz solar incide em um ângulo que permite ver as crateras e montanhas com maior riqueza de detalhes. Outra fase principal é a Lua Cheia. Nesta fase a Terra está posicionada entre o Sol e a Lua, e é o momento em que vemos o astro totalmente iluminado com a forma de um círculo. É a fase mais brilhante e a mais fácil de observar. A última das fases principais é o quarto minguante, chamada também de quarto decrescente. Nesta fase a Lua está novamente em um ângulo de 90 graus em relação à Terra e ao Sol, mas desta vez virada de forma contrária ao quarto crescente. Nesta configuração vemos a outra metade da Lua iluminada com a forma de uma letra D.
Depois dessas 4 fases principais, a Lua dá seguimento em novas fases intermediárias que marcam as transições entre essas etapas principais. A fase intermediária Lua crescente ocorre logo após a Lua nova. Uma fina curva iluminada em forma de foice começa a aparecer e a cada noite a parte iluminada cresce. Já quando falamos na fase gibosa crescente, estamos falando da fase entre o quarto crescente e a Lua cheia, e mais da metade da Lua está iluminada, mas não completamente cheia. Outra fase intermediária é a gibosa minguante. Ela acontece após a Lua cheia. A luminosidade da Lua começa a diminuir e mais da metade da Lua ainda está visível, mas a sombra começa a tomar todo o lado esquerdo. Na sequência da gibosa minguante, como a luminosidade vai diminuindo, a Lua vai chegando em uma nova fase intermediária, chamada de Lua minguante, ou seja, Lua decrescente. Ela é visível antes da Lua nova e caracterizada por uma fina curva iluminada que a cada noite vai diminuindo, até desaparecer. Esses ciclos lunares influenciam em diversos aspectos da vida na Terra, mas como isso acontece se a Lua está tão distante? A Lua, mesmo distante, mantém a estabilidade do clima e os movimentos terrestres. A gravidade desse satélite natural ajuda a manter a inclinação do eixo da Terra estável em torno de 23,5 graus. Sem essa estabilidade, a inclinação poderia variar drasticamente ao longo do tempo, causando mudanças climáticas extremas. Outro aspecto que influencia a vida na Terra são as marés oceânicas. A Lua exerce uma força gravitacional sobre os oceanos. Quando ela está alinhada com a Terra e o Sol, nas fases de Lua nova e Lua cheia, sua gravidade intensifica as marés, criando as marés de cisígias, ou seja, marés mais altas e mais baixas. Mas existem também as marés de quadratura, que são marés menores. Ela acontece nas fases de quarto crescente e quarto minguante. Isso acontece quando as forças do Sol e da Lua se contrapõem. Esse efeito é essencial para a circulação de nutrientes nos oceanos e para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Como vimos, a Lua desempenha um papel fundamental tanto para o Sistema Solar como para o planeta Terra. Ela é um arquivo geológico ajudando a entender a formação planetária, servindo também de modelo para estudos científicos de luas dos outros planetas. Ela é a principal responsável pelas marés oceânicas, regulando os ecossistemas marinhos e influenciando na vida costeira. Serve até de escudo gravitacional, atraindo ou desviando pequenos asteroides que poderiam colidir diretamente com a Terra. A Lua é muito mais do que um simples satélite natural. Ela influencia a vida, o clima e a estabilidade do planeta Terra, além de ser peça-chave para a astronomia e para a exploração espacial. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Isso vai ajudar muito o canal. E se não sabia disso e quer saber muito mais, então inscreva-se aqui no canal Ciências.